Dados da primeira pesquisa feita pela Prefeitura do Rio sobre o comportamento do coronavírus nas favelas da cidade apontou uma taxa de resultados positivos entre 19% e 28% da população local nas 4 comunidades estudadas. Mas o principal alerta dessa pesquisa revela que esse número pode ser 30 vezes maior. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que cria um programa de enfrentamento e combate à Covid-19 nas comunidades do estado. No Alerj Entrevista de hoje, eu converso com a autora da proposta, a deputada Renata Souza. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alerj. Imagina, eu que agradeço. Deputada, eu queria começar falando um pouquinho da realidade das comunidades e das favelas. A senhora que conhece muito bem essa realidade, porque nós, a maioria das pessoas que não vivemos nas favelas, não conseguimos ter a dimensão do que de fato está acontecendo lá. Exatamente, Natália. Eu acho que você está trazendo dados importantíssimos de uma realidade que poucas pessoas conhecem. Mas essa é a realidade que atinge a cerca de 2 milhões de pessoas só no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante falar que já havia toda uma situação dramática antes do coronavírus. A gente está dizendo de pessoas que efetivamente não têm acesso a um saneamento básico, com dignidade humana, ou seja, essas pessoas não recebem com regularidade em suas casas água potável, e todo mundo sabe que saneamento básico é prevenção de saúde pública, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente vê a realidade das favelas de maneira muito mais preocupante, já que é ali que as casas são muito pequenas, né? Às vezes casas de um cômodo, que agrega uma família de 10 pessoas, ou seja, até o distanciamento social dentro de uma das casas nas favelas se torna um drama, porque efetivamente as pessoas não conseguem ficar longe uma das outras, mas para além disso tudo, a gente tem aí um olhar pouco cuidadoso dos órgãos públicos com relação a essa realidade da favela, né? São pessoas que vivem efetivamente numa situação de precariedade em termos de saúde pública e de acesso a saneamento básico, acrescido de um momento de crise econômica. Efetivamente, são pessoas que não têm os seus trabalhos estabelecidos. Então, essa pessoa que, por exemplo, trabalha no mercado informal, né, um trabalhador informal, que já carecia ali de uma situação onde os órgãos públicos deveriam dar atenção efetivamente, elas hoje estão desempregadas. Aquelas pessoas que trabalham como camelôs, por exemplo, que vende de manhã aquilo para ela comer de noite, efetivamente, essas pessoas estão completamente desassistidas. Então, a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro vivendo uma situação extremamente subhumana. Então, a gente precisava efetivamente construir um plano que desse conta dessa complexidade. Deputada, a senhora tocou na próxima questão que eu iria tocar, que é justamente essa coisa da pandemia ter exacerbado os problemas das comunidades que todo mundo já conhecia, né? Essa questão da falta de saneamento, da falta de atendimento mesmo, de saúde às pessoas que moram nas comunidades, mas essa questão principal da dificuldade de fazer um isolamento social em casas que tem, por exemplo, 10 moradores em um cômodo, né? Exatamente, Natália. Muito importante quando a gente olha a realidade das favelas e possa efetivamente se sensibilizar com essa realidade, né? São pessoas que vivem a desigualdade social na sua pele, no seu dia a dia. É uma maioria de mulheres, mulheres que gestam a sua família, e de uma infinidade de pessoas negras. Então, a gente precisa também fazer um recorte de gênero e raça quando a gente olha para as favelas, porque efetivamente a nossa sociedade tem um número maior de mulheres negras e elas estão na favela tentando aí construir uma dignidade humana para os seus filhos e sobrevivência nesse momento de pandemia. Então, a gente precisa observar a complexidade em termos de moradia, de saneamento básico, em termos de conscientização, né? Porque até a própria informação ela tem uma dificuldade de chegar na favela de maneira
mais qualificada. Então, a gente precisa não só olhar a favela com uma sensibilidade de gestor público também, né? Porque aqui a gente constrói políticas públicas, então a gente precisa ter essa sensibilidade. Mas, além disso tudo, Natália, ver também as potencialidades dentro da própria favela, né? A gente viu a favela se auto-organizando para a segurança alimentar, então teve muitas organizações não governamentais, e a gente teve grupos culturais, enfim, todos aqueles que fazem hoje a favela ser a expressão da diversidade, conseguiu organizar formas para que a favela não passasse fome. Então, várias campanhas de doação de alimento, isso ocorreu. Então, primeiro a favela teve que se auto-organizar, o que não é uma novidade. A favela sempre se organizou para a sobrevivência. Vide o histórico de mutirões, um ajudando o outro a construir as suas casas, um ajudando a outro a cuidar das suas crianças. Mas, efetivamente, nesse momento de pandemia, quando a desigualdade social fica muito mais óbvia para todo mundo, é a favela, ela própria, que encontra formas de sobrevivência. Então, teve também rádios comunitárias, comunicadores comunitários fazendo um trabalho de conscientização super importante, mas, efetivamente, a gente precisa responsabilizar o poder público dessas ações, né? Não basta só a favela se autogerir, se auto-organizar, o que é muito importante. Mas o poder público tem que entender essas potencialidades até para que tenha uma relação mais saudável com a favela, entendendo a favela como um lugar de dignidade humana, como um lugar onde o direito à vida tem que estar colocado em primeira mão. Deputada, em relação à informação que a senhora tocou, essa pesquisa mostra para a gente também um pouco da dificuldade que o poder público tem de extrair dados das comunidades, né? A gente viu que a própria voz da comunidade, como a senhora citou, tem tentado fazer essa reunião dos dados e demonstrar um pouco sobre os números reais da favela, e mesmo a voz da comunidade tem encontrado dificuldade em fazer esse apanhado geral da situação das favelas. E ainda em relação à informação, não só dessa coisa de coletar dados, mas também de informar na ponta o cidadão como se proteger, o que deve fazer, onde buscar ajuda. A informação nesses dois segmentos encontra um pouco mais de dificuldade de chegar nas comunidades ou de sair das comunidades, né? Exatamente, Natália. A gente tem ali efetivamente uma dificuldade de diagnóstico. E, claro, não está só na favela, está no estado do Rio de Janeiro, está no Brasil, está no mundo. Mas a gente teve aí uma precariedade na política de testagem. Então, se para a sociedade em geral, que nega a existência da favela, o acesso à testagem já é um problema concreto, você imagina para aquelas pessoas que estão consideradas apartadas de uma sociedade de direito. Então, efetivamente, esses dados hoje, né? Eu, por exemplo, conheço várias pessoas na própria Maré que vieram a morrer em decorrência do Covid-19. E essas famílias sequer conseguiram consolidar o fato de ter sido a causa-morte o próprio coronavírus. Então, efetivamente, esses dados são subnotificados, a gente precisa conversar exatamente com as lideranças comunitárias, com as experiências de saúde da família, para identificando. Eu acho que hoje a gente tem meios de fazer isso. Só falta vontade política para que essas coisas se realizem. Então, efetivamente, se um instrumento tão importante como Voz da Comunidade consegue fazer ainda com toda a dificuldade, porque não dispõe do mesmo material humano, do mesmo material, enfim, financeiro para fazer isso, se o Voz da Comunidade, que é uma ONG, consegue fazer isso, por que o poder público não consegue? Está faltando diálogo com quem? Está faltando diálogo com quem conhece a realidade da favela. Está faltando diálogo com quem experimenta a favela no seu cotidiano. Então, é muito importante ter essa sensibilidade para acessar aquilo que nem o Bolsa Família acessa, né? Quando a gente olha nesses dados da renda básica,
tem muitas pessoas que sequer conseguiram a renda básica de R$ 600 porque não tem internet, não tem meios de se cadastrar para a renda básica. Então, existe um abismo que não enxergam essas pessoas, o poder público não enxerga essas pessoas. Então, é importante ter essa relação com a favela, com quem está no cotidiano, para justamente ter dados confiáveis do que de fato está ocorrendo. Agora, os órgãos públicos de saúde têm condições de fazer esse levantamento, por que não fazem? Então, eu acho que são questões que a gente precisa observar em termos de prioridade. Qual é a prioridade de quem está no Poder Executivo de sanar essas situações? Deputada, em relação à subnotificação, essa única pesquisa e primeira pesquisa feita pela Prefeitura do Rio deixa muito claro isso, né? A questão da testagem ou da não testagem, como é o caso da maioria das pessoas da favela, né? Deixa claro essa coisa da subnotificação. E uma outra questão que a gente vê muito também em relação às favelas, depois eu queria que a senhora comentasse um pouco, é em relação, por exemplo, os óbitos das pessoas que não tiveram diagnóstico, morreram em casa, e as famílias não conseguiram retirar esses corpos de dentro de casa, né, deputada? Exatamente. Uma questão extremamente dramática e subhumana, né? Nós recebemos pela Comissão de Direitos Humanos muitos desses casos, né? A gente teve casos como esse, de pessoa que não recebeu efetivamente o diagnóstico de Covid-19, chegou aí ao hospital, enfim, ao sistema público de saúde, não conseguiu atendimento, foi mandada de volta para casa e morreu na noite, né? Entre o dia e a noite de quando foi ali dada a primeira entrada no hospital. E ela morre dentro de casa. Então, a gente tem toda uma situação dramática, que é a retirada do corpo dessas pessoas dentro de casa. A gente teve pessoas que ficaram 2, 3 dias dentro de casa mortas, justamente com a dificuldade de acesso, justamente com a falta de percepção da urgência, né? Não basta perder um ente querido da vida, né? Na vida, né? Perder uma pessoa querida para um vírus devastador como esse, e muito rápido, né? O corpo quase não tem formas de autoproteção para o coronavírus diante da devassa que ele faz no corpo das pessoas. E essas pessoas acabam tendo que conviver com o seu ente querido morto dentro de casa. Então, a gente enfrentou muito dessas situações. A gente enfrentou famílias na Rocinha, na Providência, na própria Maré, e isso é muito alarmante, né? No Complexo do Alemão, a gente teve uma pessoa que ficava 3 dias dentro de casa. Então, efetivamente, precisamos falar de política que preserve também a dignidade daqueles que se foram, né? E eu acho que extravasou também nesses elementos todos, Natália, da desigualdade social, aqueles que também não têm dignidade nem na hora de morrer, nem na hora de um enterro digno, enfim. É disso que a gente está falando. Deputada, falando em políticas públicas, né, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto da senhora que faz um plano de ação, de combate, de enfrentamento, de levar informações à favela em relação ao coronavírus. Deputada, esse projeto foi construído a muitas mãos, né? Exatamente, Natália. Nós construímos esse projeto com lideranças comunitárias, com pesquisadores da Fiocruz, da PUC-Rio, da UFRJ, da UERJ e também da UF. Então, você viu, é uma força-tarefa, né? Para entender ali isso a partir de quem convive diariamente com a realidade da favela. Então, essas lideranças comunitárias foram muito importantes para pontuar quais caminhos seguir, e os pesquisadores que também puderam dar um grau de tecnicidade nas ações. Então, o nosso projeto, que foi aprovado na LERJ, e a gente está aguardando o governador do estado sancionar, ele prevê ali uma relação mais orgânica entre a própria favela e os órgãos públicos. Isso é essencial, é importante que a gente pontue
essa relação, essa possibilidade de ação institucional com as pessoas, os moradores, as lideranças comunitárias, as associações de moradores, os movimentos culturais, os movimentos de comunicação comunitária. A gente precisou pontuar isso no próprio plano para entender quais são os caminhos que o governo deve seguir para acessar de fato as pessoas, né? Esse plano prevê a construção de polos de atendimento e de informação em favelas que tenham mais de 50 mil moradores. Isso é o caso, por exemplo, de favelas como a Rocinha, o Alemão, a Maré, que tem aí mais de 100 mil habitantes. Então, efetivamente, a criação de polos nesses espaços é essencial justamente para identificar as famílias que, porventura, já vieram a ter o coronavírus, e também esses polos ajudam a orientar a política pública de saúde, então fazendo ali a possibilidade de diagnóstico também. Então é isso, assim, a gente é um plano que prioriza a expertise local dos moradores, da ação coletiva entre os moradores e o próprio poder público, além de conformar toda uma situação de atendimento real e de encaminhamento das demandas, porque a gente vê, inclusive, Natália, que falta um planejamento em termos de segurança alimentar. Essas pessoas, elas estão efetivamente sem emprego, mas elas precisam comer. Então, a gente precisa também desse atendimento com vistas na assistência social, mas também com vistas na saúde pública. Então, é um plano que foi formulado a muitas mãos, justamente entendendo a complexidade dessa situação e que na possibilidade real do governo do Estado ter em mãos uma política pública real para que a favela não amargue a perda dos seus de maneira tão desumana como é o Covid-19. Deputada, o plano está baseado em 2 eixos básicos, né? Que é a questão da informação, naqueles 2 vieses que eu já falei, né? Que é a questão de você levar a informação para o cidadão, mas também de você coletar dados. E também da questão principal da saúde pública, né, deputada? Que é levar saúde aos moradores da favela, inclusive nessa questão, né, da dificuldade do isolamento social dentro das próprias casas. O plano aponta a possibilidade de usar escolas, por exemplo, para fazer o isolamento daquelas pessoas que estão com coronavírus, por exemplo, né? Exatamente, Natália. É um plano que não geraria gastos efetivamente para ser empreendido. Por quê? Ele prevê a utilização de estruturas públicas que já existem no local. Então, se você tem uma escola que está desativada nesse momento, que ela possa servir como um polo de atendimento, né? Então, a gente também destinou ali possibilidades do orçamento vir exatamente do Fundo de Combate à Pobreza e também do Fundo de Saúde, ou seja, é um projeto de lei que transforma, que dá viabilidade a uma política pública do governo do Estado. Então, a gente teve muito cuidado de dizer de onde que vem esses recursos que o governo pode implementar, aonde são as redes de construção em relação para essa proteção. Inclusive, a gente fala da rede de mulheres, a gente fala dos movimentos sociais de cultura, de comunicação, enfim, por onde o governo pode caminhar. Então, nesse sentido, você já observar os equipamentos públicos que, nesse momento, estão desativados por conta da pandemia, mas que poderiam ser utilizados, por exemplo, as cozinhas, né? As cozinhas desses espaços, porque o Estado olharia esse lugar como um lugar estratégico, já que mantém ali um mínimo de estrutura para efetivar essa política. A senhora falou dos potenciais, né, da favela e de tudo aquilo pelo que a favela já é reconhecida, né, como o caso dos mutirões e dessa ajuda coletiva que sempre acontece na favela, mais do que nunca, nesse momento em que a maioria dos moradores da favela estão sem trabalhar,
por exemplo, não podem sair de casa para buscar o seu sustento. Mais do que nunca, essa rede de apoio que existe dentro da favela precisa ser ainda mais incentivada, valorizada e ajudada mesmo por quem está de fora, né? Exatamente, Natália. Eu acho que hoje o coronavírus veio mostrar para a gente, né, para a sociedade em geral, para o mundo, que a maior política que existe é a solidariedade. É a gente compreender o nosso lugar nesse mundo. Então, se você tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que não faria falta para sua família, que você pode doar, que você faça isso. Porque tem gente que não tem um pão para comer, tem pessoas que não têm acesso à água. Né? Eu estava aqui falando do saneamento básico no início da minha fala. Hoje, né, uma das determinações é que a pessoa lave a mão. Como você vai pedir para as pessoas lavarem a mão se ela não tem água para beber, se ela não tem um material para se higienizar? Então, a gente precisa dar condições das pessoas sobreviverem. E é na favela e na periferia, onde já há uma precariedade enorme, que essas pessoas estão precisando muito mais de ajuda. Então, eu penso que a solidariedade seja a palavra principal, a ferramenta principal que pode mover aqueles que têm mais, aqueles que têm condição, claro, a gente está vendo uma situação ruim para todos, mas numa situação ruim para todos, ainda tem gente que sofre muito mais, né? Ainda tem gente que é sabido que se pegar um coronavírus, ela tem muito pouco condições de sair viva diante da precariedade da situação dela. Então, a gente precisa fazer com que a solidariedade tangencie as políticas públicas, tangencie a responsabilidade individual, seja com os grandes empresários, seja com os microempresários, seja com aqueles e aquelas que sofrem hoje dentro das favelas e periferias. Deputada, ainda falando sobre o financiamento, né, do plano e da política pública, o próprio projeto aponta os fundos de custeio, né, do que poderia vir a custar esse plano, né? Mas foi feita uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos, que a senhora também preside, né, aqui na casa, e o próprio presidente da LERJ, deputado André Siciliano, anunciou que a Assembleia Legislativa poderia ajudar com recursos para a implantação desse plano, né? Exatamente, Natália. O presidente da casa, o deputado André Siciliano, se colocou muito sensível a todo o debate que trouxeram os moradores de favela, que trouxeram a presidente Nízia, presidente da Fiocruz, enfim, que trouxeram aqueles e aquelas que estão pensando, junto com os moradores de favela, soluções possíveis. Então, fizemos essa reunião. Foi uma reunião muito importante, onde esse plano foi apresentado à LERJ e o presidente da LERJ se responsabilizou a tirar o plano do papel inicialmente, né? Então, a gente está com um diálogo ainda com a mesa diretora para que a gente possa ter um recurso inicial para que esse plano saia do papel. Então, a gente está aguardando e o presidente da casa, o André Siciliano, foi muito certeiro e muito sensível a todo o debate que foi colocado e, enfim, também demonstrou o quanto que a LERJ, nesse momento de pandemia, também pode ser solidária e se disponibilizou efetivamente a colocar algo que é essencial em qualquer plano, que é recurso financeiro. Então, já deixar aqui de antemão essa visão do presidente da casa com relação à possibilidade de sobrevivência da favela e da periferia. Então, a LERJ, de novo, dá uma sinalização para a sociedade de quanto o papel do legislativo também é fundamental para contribuir aí nesse momento não só de pandemia, mas contribuir com o olhar mais responsável sobre as favelas e periferias.
Deputada, nosso tempo está chegando ao fim, passa rapidinho, né? Mas eu queria falar um pouquinho, a senhora falou do papel do Legislativo, né? E estamos falando de uma proposta da senhora que foi aprovada, mas nos últimos meses a Assembleia Legislativa está se debruçando fortemente sobre a questão da pandemia e propondo políticas públicas para ajudar o Estado a passar por esse momento, né, deputada? Exatamente. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem se demonstrado muito coerente e muito responsável pelas políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, né? Efetivamente, foram votados muitos projetos que falam exatamente sobre a pandemia, então isso também foi uma estratégia importante que o presidente da Casa organizou para que a LERJ pudesse responder à urgência colocada na nossa sociedade. Então, nesse sentido, muitos projetos de lei importantíssimos passaram, inclusive no que tange aí a proibição de corte de energia elétrica, de corte de fornecimento, enfim, de água, de gás. Isso foi um elemento muito importante que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro saiu na frente para aprovar. Então, nesse sentido, a Assembleia Legislativa não só se apresentou responsável para a população do Estado do Rio de Janeiro, como de fato contribuiu e ainda contribui para a superação desse que é um momento crítico para a nossa sociedade e para aqueles e para aquelas que sofrem desde antes da pandemia. Então, a LERJ, na verdade, deu um show de responsabilidade, se apresentou no primeiro momento para sanar os problemas concretos com relação às políticas públicas que ainda não se adequavam a esse momento tão específico. Então, nesse sentido, reconhecer o trabalho do Legislativo, reconhecer o trabalho da liderança do presidente da LERJ, André Siciliano, é importantíssimo para que a gente possa valorizar o poder legislativo que, na verdade, coloca a vida das pessoas acima de tudo. Então, eu acho que a LERJ se apresentou como grande exemplo de como o poder legislativo deve atuar no momento de pandemia, mas não só isso, deve atuar com responsabilidade sobre a vida das pessoas. Deputada, eu queria mais uma vez agradecer muito a sua participação aqui na TV Alerj. É sempre um prazer conversar com a senhora. Eu que agradeço, Natália, agradeço a todo mundo que nos assistiram. Falar também um pouco, Natália, que se quiserem saber mais detalhes sobre o que estamos protocolando na Alerj, ou enfim, o Zap da Cidadania, que é um Zap da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, só entrar nas nossas redes, Renata Souza Rio. Estou no Instagram, estou no Twitter e também Facebook. Muito obrigada, Natália, e obrigada a todos aqueles e aquelas que puderam nos assistir. Deputada, muito obrigada mais uma vez. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar o nosso site, o www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!